Tá dizendo ali, Eric Carmen tem 3 centímetros. Pra que contar pra todo mundo? Existe um tipo de piada que não é feita para arrancar risos. Ela é feita para causar desconforto, para fazer você rir e logo depois perceber que talvez estivesse rindo de algo que também te machuca profundamente. E curiosamente, duas séries completamente diferentes, em épocas distintas, com estilos narrativos opostos, decidiram contar exatamente a mesma história usando a mesma piada: a vergonha de ter o pinto pequeno. Mas o que torna isso tão interessante não é a piada em si, é como cada série escolhe contar essa piada. Enquanto uma delas transforma a insegurança em algo público, estatístico e quase institucional, a outra trata o mesmo medo de forma silenciosa, íntima e existencial. São duas abordagens narrativas radicalmente diferentes para falar da mesma angústia, o medo do julgamento e a sensação constante de não ser suficiente. E é justamente nessa diferença que a psicologia da insegurança começa a aparecer de forma mais clara e mais incômoda. Então, se ficou curioso para saber como South Park e Smiling Friends, duas séries distintas que carregam milhares de fãs em comum, contaram essa mesma história de uma perspectiva diferente, deixe aquele like maravilhoso, considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada e bora comigo pro vídeo. Dentro das 28 temporadas de South Park, existem episódios extremamente profundos e este aqui é um deles. O episódio TMI, lá da 15ª temporada de South Park, gira em torno de um mal-entendido ridículo que rapidamente escala para um caos coletivo, como South Park adora fazer, e é exatamente nesse ponto que o episódio começa a entregar a sua narrativa. A história parte de algo bem banal, uma lista escolar de resultados de exames físicos. O Cartman, no estilo dele, interpreta aquilo como uma lista pública dos tamanhos dos pintos de todos os meninos da escola, acreditando que o seu, que de fato é o menor, foi exposto para todas as pessoas verem. E pra que a escola mostraria o tamanho do nosso Bilal? Porque não tão nem aí! E é desse mal-entendido que toda a história parte. A partir dessa interpretação equivocada, o Cartman transforma uma vergonha pessoal numa crise quase social. Ele não apenas se irrita, ele mede de novo o pinto de todos os garotos. Eu tô tentando me controlar aqui porque isso aqui é engraçado pra caramba. Ele vai além, ele publica as suas conclusões, entre aspas, corretas e transforma isso em quase que um manifesto, exigindo que a escola e depois até o governo corrija essa injustiça. A direção, a partir desse ponto, empurra o absurdo ainda mais longe. A narrativa vai além. Cartman é mandado para a terapia de controle de raiva, onde descobre que praticamente todas as pessoas ali carregam um trauma semelhante. E Randy Marsh, em sua própria construção de identidade frágil, aparece criando fórmulas mirabolantes de tamanho do pinto para provar que ele e outras pessoas estão acima da média. Vemos que um TAP de 16 centímetros é 2 centímetros maior que a média nacional. Mas o momento em que tudo sai do controle é quando o debate sobre esse tamanho vira símbolo de identidade e de hierarquia. A narrativa do episódio transforma uma piada física em uma competição pelo valor social, onde estatísticas e médias nacionais ganham significado emocional. E países inteiros entram nessa onda. O Clínico Geral dos Estados Unidos, olha só onde a treta chegou, redefine artificialmente a média nacional do tamanho do pinto, para apaziguar a revolta, estabelecendo um novo padrão que salva quase todas as pessoas, menos Eric Cartman. Ele fica isolado, incapaz de se encaixar em qualquer comparação, e continua tendo o menor pinto agora dos Estados Unidos, quiçá do mundo. O absurdo, como uma boa história de South Park, é a ferramenta narrativa aqui. A série não está interessada em uma crise real, ela está interessada em como o medo do julgamento e a necessidade de validação podem transformar um detalhe trivial em uma definição de valor pessoal. Ao exagerar até o ponto do ridículo, o episódio joga na nossa cara como a nossa insegurança não é apenas uma emoção interna, mas um circuito alimentado pela comparação, por métricas e por um status percebido. E tudo isso levado ao extremo pelo próprio Cartman e pelos adultos que cercam ele. Mas enquanto a série do Colorado transforma insegurança em espetáculo absurdo, Smiling Friends, uma série que está na sua 3ª temporada, ou seja, ainda nova, mas com um impacto social gigantesco, optou por mergulhar no mundo interno de um personagem que vive com essa insegurança como identidade. E é aqui que o episódio Mole Man, ou O Homem Toupira, conta a mesma história, com uma narrativa totalmente diferente do episódio de South Park.
A trama começa com os dois personagens principais, Pim e Charlie, caindo acidentalmente num buraco debaixo do escritório da sede dos Smiling Friends e sendo capturados por um homem toupeira misterioso que vive nas profundezas, o Mole Man. Ele revela que acompanha a dupla há muito tempo, não por ódio, mas por uma obsessão estranha que nasceu ao vê-los se divertindo, sem nunca se sentir incluído. Tudo isso se intensifica quando o nosso querido homem toupeira confessa algo muito específico. Ele é extremamente inseguro com o seu corpo, especialmente o seu pênis. Algo que ele acredita ser motivo de piada pela sociedade se alguém o visse. Do ponto de vista narrativo, o episódio não constrói um mundo de regras sociais absurdas como em South Park. Ele cria um personagem que vive com sua vergonha como se fosse parte fundamental do que ele é. E é até genial onde o episódio se passa. Todo episódio se passa dentro de um buraco, o que claramente exemplifica essa vergonha do personagem. O nosso querido homem toupeira não teme a exposição pública porque ele acredita que o mundo já o condenou antes mesmo dele aparecer no mundo, e a sua relação extrema está menos ligada ao julgamento coletivo e mais à sua autoimagem distorcida que ele cultivou ao longo de anos e anos de isolamento dentro daquele buraco. A ação do episódio de forma maravilhosa e divertidíssima se segue, esse episódio é sensacional. Desde a insistência em participar de um episódio de Smiling Friends, até a tentativa de impor a dupla dos amigos sorridentes Charlie e Pim, comentários reconfortantes sobre o pinto do Mole Man. Toda essa trama funciona como uma espécie de paródia da busca por afirmação emocional, mas também como uma ilustração concreta da vergonha internalizada. Quando o Charlie e o Pim finalmente conseguem escapar, quando eles estão fartos de tudo aquilo ali, eles encontram o homem toupeira ainda preso à sua própria narrativa de inadequação. Até que, por acaso, como um bom episódio de Smiling Friends, tudo no final é resolvido, uma mulher, a Maureen, não só realmente vê o pinto do homem toupeira, como não acha que aquilo é horrível. Na verdade, ela até acha atrativo, ela gosta dele. Abrindo pela primeira vez em muito tempo, ou talvez pela primeira vez na vida do homem toupeira, a possibilidade de um vínculo humano real, um vínculo emocional. Aliás, o Alan também achou delicioso. Vão se f***, Pim e Charlie. Agora eu tenho uma família. Achei bonito, parece uma bengala Pois é, normal. ele né? fez o maior show, achei que ia ser um Eu troço achei uma horrível. delícia. Narrativamente, isso transforma o arco do homem toupeira numa jornada pessoal de insegurança, aceitação e oportunidade de conexão, algo muito diferente do caos ilustrado no episódio TMI de South Park. Enquanto em South Park o episódio mostra a insegurança como uma tragédia social e uma competição, o episódio Mole Man transforma a insegurança como um fantasma interior que molda toda a relação do personagem com o mundo ao redor. A evolução do nosso querido toupeira aqui, de medo absoluto de exposição até o momento em que alguém aceita aquilo que ele mais teme, quase sem nenhum esforço, funciona como uma metáfora suave e até cômica de como a vergonha pode ser superada não por confrontos públicos, mas por pequenas experiências de aceitação real. Todo o episódio é quase uma jornada íntima pela insegurança. É uma viagem que no final revela mais sobre o homem toupeira e sobre pessoas nesse estado de insegurança do que qualquer padrão social ou julgamento externo. Até aqui, o que vimos foram duas histórias completamente diferentes contando, no fundo, a mesma coisa. South Park escolhe o exagero, o escândalo, a humilhação pública. Já Smiling Friends escolhe o silêncio, o desconforto e a intimidade de um buraco de toupeira. Mas o medo que move os personagens é idêntico. O medo de não ser suficiente quando alguém decidir medir, comparar ou julgar. E é justamente aqui que a piada acaba e a psicologia começa. Leon Festinger foi um renomado psicólogo estadunidense. E ele dizia que o ser humano só entende quem ele é olhando para outras pessoas. A gente não nasce inseguro, a gente aprende a se comparar. O episódio TMI, com essa comparação, transformou tudo numa regra geral. No episódio, os moleques não acordam inseguros. A insegurança surge no momento em que existe uma média, existe um gráfico, um número mágico onde diz que alguém está acima e alguém específico, está abaixo. A partir daí, principalmente para o Cartman, tudo vira competição. Não importa mais como você se sente, importa onde você está naquela escala. South Park escancara o absurdo de todo esse processo ao transformar a comparação social em um espetáculo geral da nação. Todo mundo mede todo mundo e ninguém sai melhor disso. A piada funciona porque ela é exagerada, mas o mecanismo psicológico é exatamente o mesmo que a gente vive no mundo real. Já para o homem toupeira, a comparação não está mais acontecendo, mas o estrago já foi feito. O personagem não precisa mais de um gráfico na parede.
Ele já fez essa comparação no passado e chegou à pior conclusão possível, a de que ele já perdeu. Aqui, nosso querido Festinger aparece de uma forma um pouco mais silenciosa com sua teoria. O homem toupeiro talvez viva preso a uma situação, a um padrão, que talvez nem exista mais, mas que define completamente quem ele acredita ser. E é aqui que entra um conceito muito importante para o nosso vídeo: a vergonha. Enquanto a culpa diz eu fiz algo errado, a vergonha diz algo mais profundo. Ela diz eu sou errado. E a insegurança profunda quase sempre mora nesse segundo lugar. Em South Park, essa vergonha é pública, muito barulhenta e bem reativa. Os meninos se sentem expostos, ridicularizados e diminuídos. O Cartman, na verdade, né? Eu tenho que parar de generalizar aqui, os moleques só ficaram de boa. Mas ainda ele tenta provar algo. O Cartman briga contra o julgamento, tenta se medir de novo, ele mede, na verdade, todo mundo e tenta virar o jogo. A vergonha ainda vem de fora, imposta pelo que ele acha da sociedade, que decidiu transformar tudo em números. Já em Smiling Friends, a vergonha virou moradia. O personagem não tenta provar nada, ele não quer melhorar, competir, nem ser aceito. Ele simplesmente aceitou que merece ficar escondido num buraco. Sua insegurança não precisa mais de nenhuma plateia, de ninguém olhando para ele e validando seus sentimentos, porque a insegurança dele foi completamente internalizada. Ele não foge do julgamento dos outros, ele começou a fugir da sua própria existência. E é isso que torna o episódio tão desconfortável e tão profundo, se você analisar. Não é sobre a piada do pinto pequeno, esse vídeo na verdade nem é sobre pinto pequeno, é sobre reconhecer aquele momento em que a comparação social deixa de ser um acontecimento e vira a identidade de uma pessoa. No final, tanto o episódio TMI quanto o episódio Mole Man contam a mesma história e chegam em destinos iguais, mas em momentos distintos. Em South Park, a insegurança leva os personagens a entrarem num casulo para se proteger do julgamento. É um isolamento que promete paz, mas entrega estagnação. Nada muda, só o barulho que fica abafado. Já em Smiling Friends, esse mesmo casulo ainda existe. Esse casulo que é doloroso, solitário, só que necessário. O homem toupeira se recolhe não para fugir do mundo, mas para atravessar a vergonha. É uma jornada. E quando ele sai dessa jornada, quando ele sai do casulo, ele não sai maior nem melhor. Ele só sai livre. As duas histórias mostram que a insegurança sempre cria este casulo. A diferença é o que você faz lá dentro. Porque alguns casulos existem para esconder do mundo quem você é, e outros para te obrigar a se tornar a melhor versão de você. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maravilhoso e considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!